A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, por mais um momento de estudo bíblico, onde estamos abordando o tema desta série abençoada. Olha, esta série de estudo bíblico está uma bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o tema é: quantos evangelhos existem na Bíblia? Eu não sei se você percebe, se você vê, se você tem percebido que a Bíblia apresenta um evangelho. Você vai para a Bíblia, você vê um evangelho. Quando você escuta a mensagem que é pregada, não bate muito bem com o que a Bíblia diz. Você já percebeu isto já? Você já analisou, você já viu, já percebeu esta grande diferença entre o evangelho da Bíblia para o evangelho que é pregado hoje, não só hoje, mas há muitos anos? Você percebe uma diferença entre o que Jesus pregou, o que Paulo pregou, para o que é pregado hoje dentro das igrejas? Você tem percebido esta diferença? A pergunta é: quantos evangelhos existem na Bíblia? Será que é o evangelho que está sendo pregado, que vem sendo anunciado há séculos, há quase 2000 anos? Será que o evangelho que está sendo pregado, que vem sendo pregado há quase 2000 anos, é o evangelho de Deus? É o evangelho da Bíblia? É o que estamos analisando nesta série de estudos. E se eu fosse você, eu não perderia nenhum desses estudos. Aqui em cima eu vou deixar a playlist completa, aleluia, desta série, para que você tenha acesso com a Bíblia na mão, caderno, caneta, anotações, oração, pedir a Deus para que Ele ilumine, que dê o entendimento. E eu tenho certeza absoluta que Deus irá abrir o seu entendimento. Você não chegou aqui por acaso. Conhecimento não existe. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora de conhecer o verdadeiro e único evangelho que deve ser pregado em nome de Jesus. Estudo 8. A parte 8 da nossa série de estudo bíblico com o tema: quantos evangelhos existem na Bíblia? É lícito cada igreja pregar seu evangelho? Deus autorizou cada igreja, cada líder, criar seu próprio evangelho? Cada escola seminarista de seminário, Deus autorizou cada um criar a sua escatologia? Eu acredito que não. Amém? O que vimos no último estudo, o estudo 7? Sempre fazemos esta recapitulação, um resumo da aula passada, para que se tenha um entendimento mais amplo em nome de Jesus. O que vimos no estudo passado, a parte 7? Vimos que Jesus avisou de várias maneiras para os judeus. Lembre-se, Jesus, ele veio pregar, ele veio como pregador, como ministro da circuncisão. Abra sua Bíblia, vamos iniciar com esse versículo aqui. Romanos capítulo 15, versículo de número 8. Romanos 15, versículo 8. Se aparecer algum anúncio
É que sempre aparece mesmo. Não se preocupe, eu estou usando uma tela, acabou de aparecer um agora, mas logo ele sai. Estou usando uma tela mais ampla porque estou usando duas traduções da Bíblia. A corrigida fiel de João Ferreira de Almeida e a Bíblia na nova linguagem de hoje, português rasgado. Em Romanos capítulo 15, versículo 8 está escrito assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Tá claro? Isto é Paulo escrevendo aos romanos e dizendo: Cristo foi ministro da circuncisão. Na linguagem de hoje diz assim: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus. Entendeu? Jesus, como ministro, para ministrar, para pregar, anunciar o evangelho do reino. Ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus, para Israel. Amém? Por isso Jesus em Mateus capítulo 15, ele não atendeu aquela mulher cananeia. Por isso em Lucas capítulo 7, aquele servo do centurião disse a Jesus, abra sua Bíblia, no capítulo 7, do Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, Lucas 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo: é digno que ele lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E quando Jesus foi Jesus com eles, eles eram gentios, não eram judeus, eles eram gentios, mas quando foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Percebeu? Aquele homem era um gentio, um romano, e Jesus não veio para os gentios. Jesus veio como ministro, como pregador, como profeta para Israel, para o povo judeu. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha como diz na Bíblia a linguagem de hoje. Aquele que é a palavra, Jesus, veio para o seu próprio país, Israel, mas o seu povo não o recebeu. Percebeu? Jesus
como pregador, como ministro, ele veio para a nação de Israel, para o povo de Israel. E como vimos no estudo anterior, Jesus avisou de várias maneiras sobre o julgamento de Deus, que seria para a nação de Israel, por não terem recebido Jesus como o Messias, como o Rei. Vimos que o julgamento de Deus era para a nação de Jesus. Não era para mim, não era para você, não era para o Brasil, não era para São Paulo, não era para o Recife, não era para Pernambuco, era para a nação de Israel. Conforme Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34. Olha o que Jesus disse. Mateus 24, 34. Está escrito assim. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e leia o que está escrito em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A minha? A sua? A nossa geração de agora? Não. A geração dele. A geração que Jesus viveu. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Na Bíblia, a linguagem de hoje está escrito assim: eu afirmo a vocês, disse Jesus, que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora, tá vendo? Os que agora, no tempo de Jesus, estão vivos. O que é que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus estava dizendo, a profecia, Mateus capítulo 24, não vai se cumprir nas próximas gerações futuras. Mateus 24 não é para quase 2000 anos depois de Cristo, é para a geração dele. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O que é que ele está dizendo? Que no cumprimento de Mateus 24, quando se cumprisse, ainda teria gente viva daquela geração. Foi para aquela geração, foi para aquele tempo. Como seria a segunda vinda de Jesus? Mateus 24 fala da segunda vinda de Jesus, que foi para a geração dele. E essa segunda vinda não vai acontecer. Se você está aguardando, se você está esperando uma terceira vinda de Jesus para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, não espere, pois nunca vai acontecer. Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, os escritores das cartas de Romanos até o Apocalipse nunca falaram acerca de uma vinda física de Jesus, acerca de uma terceira vinda de Jesus. É heresia, é engano. Não dê crédito a essas pregações, não dê crédito a estes estudos que estão sendo espalhados há anos. Como seria a segunda vinda de Jesus?
não seria de forma física, não seria de forma visível. Mateus capítulo 24, versículo 23. Mateus capítulo 24, versículo 33. Eu estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida e estou com a Bíblia na linguagem de hoje. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Jesus foi muito claro, não foi? Se alguém disser a vocês, na linguagem de hoje, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, disse Jesus. O que é que ele está dizendo? Não esperem uma vinda física. Jesus não veio de forma física. A segunda vinda de Jesus nunca foi de uma forma física, de uma forma visível. Muito pelo contrário, ele disse: se alguém disser para vocês, ei, se alguém pregar que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar nas nuvens, que todo olho o verá fisicamente, não acredite, pois não é verdade. Mateus capítulo 24 e o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebe? Você tem noção de quantas pessoas hoje, século 21, o momento que esta palavra, que esse estudo está sendo gravado, 20 de abril de 2024, são 16 horas e 4 minutos, sábado. Sabe quantas pessoas estão sendo enganadas, acreditando em uma vinda física de Jesus? Mateus 24, 24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Eis que vos tenho predito, Jesus disse, ou seja, prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não deis créditos, ou não acrediteis. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui no interior da casa, não acreditem. Jesus foi muito claro em dizer que a vinda dele não seria de forma física. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30, diz assim, Mateus 24, 29 ao 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão.
Não parece uma contradição? Olha essa expressão. E o verão. Jesus disse, olha, se disserem, ele está no deserto, não acreditem. Ele está no interior da casa, não saiam. E por que agora ele está dizendo, e verão, o Filho do Homem. Verão como? Fisicamente? Visivelmente? Não. Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha que coisa linda, né? Você percebeu que a vinda de Jesus não é e nunca foi em uma forma física, em uma forma visível. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, Apocalipse 1 e o 7 está escrito assim, Apocalipse 1, 7. O que Jesus disse em Mateus 24, 29 ao 30, o apóstolo João, que estava com Jesus na ocasião do sermão do monte, no capítulo 24 de Mateus, João disse assim, eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens. Lembra do que Jesus disse em Mateus 24, 29 ao 30? Que iriam ver ele vindo sobre as nuvens, eis que verão, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra, Israel, todas as tribos de Israel, que estava no território romano, se lamentarão sobre ele. O que significa vir com as nuvens? O que significa Jesus vir nas nuvens? A igreja espera Jesus vir nas nuvens. Nas nuvens do céu. Você acredita? Você também acredita que Jesus vai vir nas nuvens do céu arrebatar a igreja? Você acredita nisto? O que significa vir nas nuvens? Vir nas nuvens significa vir para pronunciar juízo, significa vir para julgar. Isaías capítulo 19, versículo 1, peso do Egito. Eis que o Senhor, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Isaías 19. O que significa vir nas nuvens? Eis que o Senhor, Deus, vem cavalgando numa nuvem ligeira. Deus veio montado em uma nuvem contra o Egito. Deus subiu em cima de uma nuvem e veio cavalgando nela para pronunciar julgamento. Não. Vir nas nuvens é vir em juízo, para julgar, para pronunciar o juízo. Isaías 19, 1, peso do Egito, sentença do Egito, é o julgamento de Deus contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará onde? No Egito. Olha o que diz na linguagem de hoje. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor montado numa nuvem. Você acha que Deus ele subiu em cima de uma nuvem? Deus é espírito.
Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. Vir nas nuvens significa vir para pronunciar o juízo, o julgamento de Deus. Quando Jesus disse que viria nas nuvens, não é vir nas nuvens físicas. Não é que Jesus vem em cima de uma nuvem como em uma prancha. Não. É vir em julgamento. É vir em juízo, em forma de julgamento para Israel. Capítulo de número 7 do livro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo de número 13 e o 14, Daniel 7, 13 ao 14. Olha o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, percebeu? E eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. Percebeu? Daniel vê Jesus vindo nas nuvens e dirigiu-se ao ancião de dia e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que nunca será destruído. Daniel viu de uma forma profética Jesus vindo nas nuvens para pronunciar o quê? Juízo, julgamento sobre a nação de Israel. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 11 ao 13, está escrito assim, Jeremias 4, 11 ao 13, este aqui. Jeremias 4, 11 ao 13. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para pelejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também, presta atenção, agora também, Jeremias 4:12, agora também pronunciarei juízos contra eles, contra o povo de Jerusalém, contra o povo de Israel. Pronunciarei juízos, como ele viria como, eis que virá subindo como nuvens. Percebeu? Tá claro? Que vir nas nuvens é igual a vir para pronunciar juízo, sentença. Quando Jesus disse que viria nas nuvens, ele estava dizendo: eu venho em forma de juiz para julgar. Na parábola da viúva, em Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, está escrito assim: Jesus, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Preste atenção aqui no detalhe. Esta parábola da viúva e do juiz é Jesus falando acerca do juízo de Deus, do julgamento de Deus que viria contra a nação de Israel.
É disso que fala a parábola. E a necessidade que os judeus tinham de orar. Como Jesus disse, orai para que a vossa fuga, Mateus 24, não seja no sábado, não seja no inverno. Fiquem vigilantes, fiquem atentos. E na parábola da viúva e do juiz, Jesus está mostrando isto. Jesus conta a parábola dizendo, Lucas 18:2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeita homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor, e disse Jesus, ouve o que diz o juiz injusto. Olha que Jesus agora vai mostrar qual é o sentido da parábola. Olha, primeiro ele disse, ouve, entenda o que o juiz iníquo, injusto disse. Versículo 7, e não fará Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o que diz aqui agora. Olha a revelação aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, lembre-se, não é vir buscar a igreja, não é vir arrebatar a igreja, é vir em forma de juízo, de julgamento para a nação de Israel. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Percebeu? Os que acreditaram que Jesus era o Messias ficaram livres. Não morreram na grande tribulação, escaparam. Lembra da parábola de Mateus capítulo 7, 13 e o 14? Entrai pela porta estreita. O que era a porta estreita? Era uma porta pequena, com pouco espaço, em Israel, na muralha de Israel, de Jerusalém, ali naquela muralha, havia uma porta estreita, havia o portão, e havia uma porta estreita, chamada fundo de agulha. E quem passasse pelo fundo da agulha, na invasão romana, seria salvo. Jesus avisou, não avisou? Avisou. E ele agora está dizendo aqui, porventura, quando porém vier o Filho do Homem, vier em juízo, vier em julgamento, quem foi que Deus usou para pronunciar o juízo contra Israel? Roma, o exército romano, na liderança do general Tito. Roma, o exército romano, foi usado por Deus. Assim como Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento. Assim como a Babilônia, lá no Antigo Testamento, foi usada por Deus para pronunciar julgamento contra Israel e os levar cativeiro para o cativeiro de Babilônia, onde ficaram 70 anos. Agora Deus vai usar Roma, o general Tito, na liderança do exército romano, para pronunciar julgamento, para pronunciar o juízo contra Israel. Nós vimos também na parábola do trigo e do joio, o fim do mundo, o fim do século, Mateus 13:40.
Os apóstolos Pedro, Tiago, Judas, João, Paulo, eles sabiam que a vinda de Jesus nas nuvens, eles sabiam que o julgamento de Deus contra Israel, por terem rejeitado o Messias, seria para a geração deles. Eles não sabiam o dia. Lembra que Jesus disse, Mateus 24? Mas da hora e dia ninguém sabe, nem o Filho sabe, mas unicamente o Pai que está no céu. Jesus não sabia qual era o dia. Os apóstolos também não sabiam. Pedro, Paulo, Tiago, João, os escritores das cartas de Romanos a Apocalipse não sabiam qual era o dia exato, qual era o ano exato, qual era o mês exato. Só Deus sabia quando seria o julgamento. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eles sabiam por quê? Porque foram avisados. Paulo passou 15 dias com Pedro. Quando Paulo se converteu, Gálatas capítulo 1, ele passou um período com Pedro. Capítulo 2 de Gálatas, ele foi a Jerusalém pregar o evangelho da graça para Tiago, para Pedro, para João, mas eles não quiseram. Fazer o quê? Eles, os apóstolos, sabiam que a volta de Jesus, em forma de juízo, de julgamento, era para a geração deles. Não é para o século 21. Não é para 2024, 2025, 2026, 2027. Não. Não é para o seu dia. Não é para a sua geração, não é para você. A volta de Jesus não é para a igreja da atualidade. A volta de Jesus já aconteceu no ano 70, em forma de juízo, em forma de julgamento para Israel. Os apóstolos sabiam disso. Os discípulos sabiam disso. Atos capítulo 1. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Atos, Atos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4 diz assim, Atos 1, versículo 1 ao 4. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo a quem? Aos apóstolos que escolhera. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias ensinando aos apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando, versículo 4, e estando com eles quem? Com os apóstolos, com as pessoas que estavam ali naquela geração escutando o Cristo ressuscitado. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 9 de Atos, 9 ao 11. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. E quando dizia isto, vendo eles vendo Jesus, foi elevado às alturas.
e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 1. Jesus ressuscitado está dando o seu discurso. E quando ele termina o discurso, uma nuvem leva ele para o céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles se puseram dois homens, ou dois varões, vestidos de brancos, os quais, olha aqui, preste atenção no que os anjos, os varões, os homens disseram àqueles homens, aos discípulos, aos apóstolos e aos que estavam ali, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Opa! Oh glória! Atos 1:11, na linguagem de hoje. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que vocês, que estava com vocês, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Qual é a promessa aqui? Vocês vão ver ele vir da forma que ele foi. Vocês vão ver esse mesmo Jesus, esse Jesus que vocês estão vendo ele subindo para o céu, vocês vão ver ele vir nas nuvens. Percebeu? Eu pergunto, em Israel, esses homens que viram Cristo ressuscitado subir, ainda estão vivos até hoje? Se eles estão vivos, eles estão com quase 2.000 anos de idade. Claro que não estão vivos. Claro que eles viram Jesus vir em forma de juízo, em forma de julgamento para a nação de Israel. Assim como vocês viram Jesus subir para o céu, vocês vão ver ele voltar nas nuvens. Lembre-se, nuvens é juízo, é julgamento. O anjo estava dizendo o que Jesus disse, o que Deus falou pelos profetas, que Cristo viria em forma de juízo. Não é a igreja que vai ver Jesus vir nas nuvens. Não é o mundo de hoje, de agora, nem o de amanhã, nem o futuro, não. Jesus já veio em forma de juízo, em forma de julgamento. A pergunta é: existe algum discípulo de Jesus vivo hoje em Israel, esperando vir sobre as nuvens? Existe algum discípulo de Jesus vivo no século 21, depois de quase 20 séculos depois? Existe alguém vivo em Israel? Daqueles discípulos que ouviram o anjo falar essas palavras? Homens da Galileia, Atos 1:11, na linguagem de hoje estou lendo. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus
que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Como foi que Jesus subiu? Nas nuvens. Como foi que ele voltou para aquela geração? Nas nuvens, em juízo, em julgamento. Tá claro ou não tá? Tá muito claro, não está? Que não existe mais vinda de Jesus para buscar a igreja. Vimos ainda no estudo anterior alguns textos, como Apocalipse 1, versículo 1, versículo 3, versículo 7, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 7, versículo 10, versículo 12, versículo 20. Não vou ler todos por conta do tempo. Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 3 e 7, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 7, versículo 10, versículo 12 e versículo 20, e outros textos do Apocalipse, como o Apocalipse 22, que eu citei. Confira na sua Bíblia. Vimos que Paulo falou sobre a vinda de Jesus para a geração dele. Olha, Paulo não profetizou, não falou sobre a vinda de Jesus para quase 2000 anos depois dele. Não, Paulo falou sobre a vinda de Jesus para o tempo dele, para o século dele, para a geração dele. Ele sabia que Jesus viria naquela geração. Por isso ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Se você tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Percebeu? Paulo estava vivendo em que tempo? No tempo do fim dos séculos, no tempo do fim daquela era, no tempo do fim daquela geração. Na linguagem de hoje, 1 Coríntios 10, 11, olha o que diz. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas, a fim de servirem de exemplos para nós. Olha o restante. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Percebeu? Está muito claro, não tá? Paulo dizendo, olha, estamos vivendo no fim dos tempos. E o que era o fim dos tempos naquela época? Era o fim de uma era. Era o fim daquela geração. E Jesus disse, não passará esta geração, não passará este mundo, não passará este século, esta era, este período de tempo. Ou seja, a grande tribulação, preste atenção nesta palavra, a grande tribulação, o anticristo, a marca da besta, tudo deveria acontecer naquela geração de Jesus. E aconteceu.
E no ano 70 foi o julgamento de Deus. Se você ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo vai falar novamente. Paulo esperava Jesus vir em forma de juízo, em forma de julgamento, com ele vivo. Paulo tinha esperança de estar vivo ainda. 1 Coríntios 15, tão pregado, tão falado, mas não entendido, conforme está escrito. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Preste atenção. Eita, que coisa linda. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 11, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha o que diz a linguagem de hoje, a Bíblia. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer. Paulo sabia que antes da vinda de Jesus em juízo, nem todos da geração dele, do tempo dele, iria estar morto, iria morrer. Pessoas estariam vivas. Pessoas alcançariam, pessoas veriam o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a volta de Jesus em julgamento. Escutem bem este segredo, disse Paulo, 1 Coríntios 15, 51. Estou lendo na linguagem de hoje a tradução. Nem todos vamos morrer, mas todos nós seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Trombeta é juízo, trombeta é julgamento. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós transformados. Aleluia! Percebe o que aconteceu lá naquele julgamento, lá no ano 70, o reino de Deus foi estabelecido. E Paulo esperava estar vivo para alcançar este fenômeno sobrenatural. Pedro falando sobre o julgamento de Deus que aconteceu no ano 70. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 10, ou melhor, 2 Pedro, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Olha o texto. Olha o tema. Olha o tema da leitura de 2 Pedro 3. O dia do Senhor. O dia do Senhor foi o julgamento de Deus contra Israel. O dia do Senhor foi a ira de Deus contra Israel, por terem negado, por terem rejeitado Jesus como Messias. Não só rejeitaram, né? Mas mataram. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Vamos ler o versículo 9. O 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro
e se guardam para o fogo. Preste atenção. Para o fogo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Percebe que na época dele, de Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, os apóstolos de Jesus que ainda estavam vivos naquele tempo. Percebe que eles sabiam do dia do juízo de Deus, do dia do julgamento de Deus, e na época de Pedro, algumas pessoas estavam zombando. Estavam dizendo: onde está a promessa? Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. De repente, o dia do Senhor, o quê? O julgamento, o juízo de Deus sobre Israel, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É aqui onde as pessoas pregam que a terra vai ser destruída por conta desse texto de Pedro. Pedro não está falando de uma destruição física da terra. A terra não vai ser destruída. O mundo não vai ser destruído. Quando Pedro fala de terra ser destruída, de céus ser destruído, é uma figura de linguagem. Terra ser destruída e céu ser destruído é aquele século. É aquela velha aliança. É a antiga aliança que foi destruída na cruz, mas o templo ainda estava de pé. E por o templo ainda estar de pé, para eles, Israel, a lei ainda prevalecia. Moisés ainda prevalecia. Por quê? Por causa do templo. Então, para que a nova aliança, para que o reino de Deus fosse estabelecido, era necessário o templo ser destruído. E o céu e a terra passarem, serem destruídos, serem queimados, é aquela velha aliança. É aquela antiga aliança, para que a nova aliança, a graça, fosse estabelecida, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Algumas pessoas podem dizer: mas a Bíblia diz, como Pedro disse, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Isto aqui é um ditado usado por Pedro, que era usado na linguagem cultural de Israel. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura judaica, dentro de uma linguagem cultural da época. No Salmo 80, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 84, Salmo 84, versículo de número 10, olha o que está escrito. Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios
do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O que é que o salmista está dizendo? Bíblia na linguagem de hoje. Salmo 84:10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu digo a você, eu lhe pergunto, o salmista viveu 1000 dias? Ele iria viver 1000 dias? Claro que não. Claro que não. É uma linguagem. É uma forma de falar. Na cultura israelita. Essa mesma linguagem foi usada pelo salmista no Salmo 90. Salmo 90, o versículo é o 4. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 90 e o versículo 4. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O que é que o salmista está dizendo? Não são 1000 dias literais. Isto fala de tempo. O tempo de Deus não é o meu e não é o seu. É o que Pedro está dizendo lá no capítulo 3. Vocês ignoram. Eles perguntavam, Pedro, cadê a vinda de Jesus? Cadê o julgamento? Cadê a vinda do Messias? Cadê ele? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler do 3. Segundo Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Lembre-se, não é vinda para buscar igreja, não é vinda nas nuvens, é vinda em forma de juízo, em forma de julgamento. E perguntavam, onde está a promessa da sua vinda? Aí Pedro vai dizer aqui no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, ou seja, morram, senão que todos venham a arrepender-se. O que é que Pedro está dizendo? Olha, o tempo de Deus não é o seu. O Senhor vai vir, mas no tempo determinado por Ele. E no ano 70, o Senhor veio em julgamento, em juízo para a nação de Israel. Estes são alguns textos que falam sobre o julgamento de Deus, sobre a vinda de Jesus para Israel, que seria e que foi no ano 70 em forma de julgamento. Por terem rejeitado o Messias, por terem rejeitado Jesus como o Messias de Deus, o matado, Deus veio em julgamento para julgar a nação de Israel. O historiador Flávio Joséfo, em seu livro A Guerra dos Judeus, falou sobre a destruição do templo, exatamente como Jesus tinha falado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Outro historiador, chamado Tácito, de Roma, também falou sobre o juízo de Deus que aconteceu
no ano 70 depois de Cristo. Fica muito claro que o que Jesus falou, Pedro, Paulo, Tiago, João no Apocalipse em suas cartas e Judas falaram sobre a vinda de Jesus, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aleluia. Flávio Joséfo, falando sobre a destruição de Jerusalém. Olha o que ele vai falar em seu livro Guerra dos Judeus. É a história comprovando a Bíblia. Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu no 1º século, ele falou em seu livro Guerra dos Judeus. Ele vai falar de terremotos, fomes, pestes e grandes sinais nos céus que aconteceram na geração de Jesus, naquela época, quando Roma, na liderança do general Tito, destruiu Jerusalém. Os evangelhos, na realidade, foram escritos com a intenção de deixar uma mensagem para os judeus sobre o que aconteceu quando eles resolveram se rebelar contra Roma. Abaixo vou fazer um paralelo entre os textos dos evangelhos e o livro Guerra dos Judeus de Flávio Joséfo, para provar que ele foi um dos autores e criadores do personagem Jesus Cristo. O foco principal dos evangelhos são as profecias de Jesus. O foco principal dos evangelhos são as profecias de Jesus sobre uma destruição que aconteceria futuramente, mais precisamente 40 anos, ou seja, a geração da época de Jesus, que Jesus morreu. Percebeu? A destruição na época, na geração que Jesus morreu e viveu. Os autores sabiam exatamente como Jerusalém e o templo foram destruídos. Assim como tudo que Jesus profetizou aconteceu nos mínimos detalhes durante a guerra apocalíptica. Olha, você está esperando o apocalipse acontecer? Não vai acontecer. O apocalipse já aconteceu. O apocalipse foi escrito para os cristãos que viveram na geração de Jesus. E os acontecimentos do Apocalipse aconteceram no ano 70. Vamos ver um pouco o que Flávio Joséfo fala em seu livro Guerra dos Judeus, livro 4. O capítulo 4 aqui, ó. A história provando a Bíblia. Haverá terremotos em vários lugares, disse Jesus, e fomes e pestes, e haverá visões temerosas e grandes sinais no céu. Lucas 21, 10 ao 20. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo relata sobre terremotos, pestes e fomes causadas pela guerra, assim como os sinais sobre a chegada de Vespasiano e seu filho Tito Flávio. Falando sobre os terremotos, pois lá incluiu uma tempestade prodigiosa durante a noite. Isso em Jerusalém, com a maior violência e ventos muito fortes, com os maiores espetáculos de chuva, com iluminações contínuas, trovões, terremotos e concussões,
e gritos surpreendentes da terra que estava em um terremoto. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava para vir sobre os homens, quando o sistema do mundo foi colocado nessa desordem. E qualquer um imaginaria que essas maravilhas previam algumas grandes calamidades que estavam para vir. Flávio José, em seu livro Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 4, ele fala sobre terremotos que aconteceram em Jerusalém antes do julgamento chegar. Eram os sinais que Jesus falou, lembra? Mateus 24. Agora falando sobre a fome e a peste. Agora daqueles que morreram de fome na cidade, o número era prodigioso e as misérias sofridas eram indescritíveis, pois se a sombra de qualquer tipo de comida, apareceu em algum lugar, uma guerra foi iniciada atualmente. E os amigos mais queridos caíram em conflito, um com o outro, arrebatando uns dos outros os mais miseráveis sustentos da vida. Nem os homens acreditariam que aqueles que estavam morrendo não tinham comida, mas os ladrões os procuravam quando eles estavam expirando, para que ninguém se escondesse de comida em seus peitos e falsificasse a morte. A fome, a miséria prevaleceu de uma forma muito forte, como relata Flávio José em seu livro. Então tudo aqui, está escrito no livro que ele escreveu: fome, peste, guerra, divisão entre famílias, exércitos nos céus foram vistos. Lembra do que Jesus falou? Na Bíblia, Jesus avisa que o Filho do Homem seria visto sobre as nuvens com o seu exército. Ele aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse 19, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco puro. Apocalipse 19, 1. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo relata que Titus e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição de Jerusalém. Apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponho, diz Flávio Joséfo, que o relato dele pareça ser uma fábula, se não fosse relacionado, contado por aqueles que o viam. Ele está dizendo, se ninguém tivesse visto, se ninguém tivesse contado, iriam dizer que é uma fábula, que eu estou inventando, mas muitas pessoas em Jerusalém viram. E não foram os ventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais, pois antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados em suas armaduras eram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Flávio José, em seu livro História dos ou Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5.
E assim ele vai relatando todos os fenômenos que aconteceram naquela época. Aqueles que entenderam a questão do reino de Deus perceberam a presença de Deus naqueles eventos. Quando foram esses eventos? Em 70 depois de Cristo, para julgar os inimigos, os judeus incrédulos. Percebeu? Falsos profetas, ele vai falar que se levantaram naquela época. Eu não vou ler por conta do tempo, mas está na internet, você busca, você vai encontrar. Reino contra reino, nação contra nação, a grande tribulação, Flávio Joséfo, em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve como a grande tribulação dos judeus. Em Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve como foi a grande tribulação dos judeus após a sangrenta guerra. A grande tribulação não vai acontecer, já aconteceu. O reino de Deus será entregue aos romanos, tudo a história comprovando, relatando, e o templo cairá, pedra sobre pedra, tudo relatado, tudo escrito. Guerra dos Judeus, livro 7, capítulo 1. Jerusalém cercada e a desolação de que Jesus falou. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabia então que é chegada a sua desolação ou a destruição, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, Flávio Joséfo vai relatar o que aconteceu com o cerco de Jerusalém, em seu livro Guerra dos Judeus, capítulo 6, versículo 9. Tudo relatado na história. Tudo relatado. Ou seja, contra fatos não há argumentos. A história prova com muita clareza que a volta de Jesus foi em forma de juízo, em forma de julgamento para Israel. Jesus não vai mais voltar. Não existe uma terceira vinda de Jesus. Se você está esperando uma terceira volta de Jesus, ela não vai acontecer. Outro historiador, Tácito de Roma, escrevendo sobre a queda de Jerusalém, ele diz: Nero suicidara-se no auge dos conflitos sucessórios. Tibério Júlio Alexandre, o renegado judeu, no alto cargo do governador do Egito, proclamara Vespasiano imperador, 1º de julho de 69 d.C. As legiões da Judéia e da Síria prestaram-lhe juramento de fidelidade, e Vespasiano embarcara de Cesareia para Roma, deixando a guerra contra os judeus a cargo de seu filho Tito. Tito inicia o cerco de Jerusalém, tendo sob seu comando 4 legiões completas. Uma legião de exército romano era 6.000 homens. 4 legiões, 6 vezes 4, 24. Imagina. 24.000 soldados. Tito inicia o cerco de Jerusalém,
tendo sob seu comando 4 legiões completas, partes de 2 outras, 20 cortes de infantaria, 8 esquadrões de cavalaria e numerosas tropas auxiliares, além, obviamente, do que havia de mais moderno em máquinas de assédio. A maioria dos cronistas militares pouco espaço dedicaria futuramente à guerra dos judeus contra Roma. Judeus, como aguerridos patriotas, não faziam parte do cardápio habitual dos historiadores. Contudo, o tamanho do exército que Tito colocou em campo bem justifica a descrição da campanha da Judéia, por ninguém menos que Tácito, como um dos maiores eventos da história militar de Roma. Olha que coisa, né? A história comprovando a Bíblia, Mateus 24, Lucas 21, o que Paulo disse, tudo escrito aqui. É só você buscar na internet que está tudo aí. Tudo escrito. Não tem como negar. Por mais que preguem, por mais que falem, por mais que ensinem sobre uma terceira vinda de Cristo, não é bíblico. A vinda de Jesus foi para aquela geração. A vinda de Jesus foi para aquele tempo, aquela era, aquele povo. Aqui está o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, queimado a fogo. Aí está o exército romano, o templo sendo queimado, destruído, como Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos capítulo 13, como Pedro disse em 2 Pedro capítulo 3, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 em diante, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Tudo escrito. Não espere a terceira volta de Jesus. Ela não vai acontecer. Você e eu fomos enganados pelo sistema religioso que há muitos e muitos anos vem enganando o povo de Deus com pregações, com estudos enganosos. Que Deus continue abençoando sua vida. Paulo ainda falou em 2 Tessalonicenses capítulo 1 sobre esse evento. Amém? Jesus não vai voltar. Ele já voltou em juízo, em julgamento contra a nação de Israel. Aqui eu concluo a série falando, ou melhor, aqui eu concluo a parte desta série falando sobre o Evangelho do Reino, pregado por Jesus, por Pedro, por Tiago, por Judas, por João. A partir do próximo estudo, estarei dando início sobre o segundo evangelho da Bíblia, o Evangelho da Graça de Deus. Lembre-se, na Bíblia existem 3 evangelhos: o Evangelho do Reino, pregado por Jesus, por Pedro, por Tiago, por João, por Judas, pelos apóstolos. O Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça, o segundo evangelho da Bíblia, pregado por Paulo, por Timóteo, por Tito, e o Evangelho eterno, em Apocalipse 14, 6. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando em nome de Jesus.